Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis, à terceira temporada e desta vez com o segundo episódio com um tema bastante curioso: cuidar-te, a ressacralidade do sentido existencial a partir dos encontros significativos. E hoje temos aqui uma ilustre convidada, mais uma vez, Vanessa Brito. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Vou passar a apresentar a Vanessa de uma forma breve e depois ela dará continuidade. Atualmente, a Vanessa está a frequentar uma pós-formação em Gestalterapia pelo Instituto Gestalten de Natal. Se eu disser alguma coisa errada, podes-me corrigir, Vanessa. É pós-graduada em Gestalterapia pelo Instituto SEDES Sapientiae, é assim que se diz? Ok. Sim. Graduada em Psicologia pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, graduada em Comunicação e Relações Públicas pela Fundação Gasper Libero. Libero. Ok, obrigado. Atua como psicóloga clínica com diversos públicos. Desenvolve trabalhos com grupos e cursos, workshops, seminários e palestras sobre temas relacionados com a saúde e qualidade de vida. É participante de projetos livres, Expandindo Fronteiras, nomeadamente, Psico no Chico, é assim? Sim. E Plantão Cursinho Itch, certo? Certo. Ok. É coautora também do livro Mulheres Invisíveis, olhem que tema bem interessante, Abusos, Feridas e Traumas, qual a solução? Nomeadamente com o capítulo A Importância do Diálogo no Seio Familiar. De referir também que eu tenho o gosto de conhecer a Vanessa Brito, porque também participa comigo num grupo de estudos em Gestalterapia, foi através desse grupo que nos conhecemos, então é uma honra para mim acolher-te aqui nas Emoções Conversáveis. Bem-vindo, Vanessa. Queres dar alguma continuidade à tua apresentação, assim um pouco mais solta, para além desta formalidade? Eu agradeço muito o convite, quero dizer bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir. Você me apresentou muito amorosamente do ponto de vista mais técnico, mas eu gostaria de me apresentar um pouco mais de uma forma lúdica e eu acho que ela tem a ver também com o nosso tema. Então, quem sou eu, né? Eu sou a Vanessa, que sou uma mulher, que sou filha, sou sobrinha, sou neta, sou afilhada, sou madrinha, sou esposa, sou amiga, sou aluna, sou professora, profissional e sou todas em uma. Então, e no meu fazer, eu estou comunicóloga, relações públicas, psicóloga, gestalt terapeuta e todas essas partes então me compõem. Eu sou um corpo, gesto. Também sou sentimentos, alma, espírito, emoções, sensações, musicalidade, intuição, poesia. Eu sou o que me antecede, o que eu sou agora e o que virá. Então, sou cores, sou movimento, sou elementos, terra, água, fogo, ar, sou verbo. E este todo meu é diferente das somas dessas partes. Eu sou uma existência, eu sou um ser em relação. Então, quando eu me apresento assim, Victor, eu estou querendo dizer o que eu sou agora. Porque existem muitas coisas que eu posso ser, mas que eu desconheço, que estão em mim enquanto potência, semente, possibilidade, e que eu vou precisar de cuidados para germinar. Então, isso também se conecta um pouco com este tema que nós escolhemos juntos, nós construímos, foi co-construído, e que fala um pouco dos cuidados, dessa arte de cuidar, desses encontros que são tão significativos. Sem dúvida, nós estamos sendo aqui neste ser conjunto, neste cuidado, e relembrando aqui um bocadinho o título, e o título já traz aqui muitas ideias, o nosso tema, que nós vamos cuidar hoje de conversar. Cuidar-te, a ressacralidade do sentido existencial a partir dos encontros significativos. Olhem que coisa maravilhosa. Então vamos começar a pensar um pouco o cuidado. O cuidado pode ser entendido como um lugar para fazer morada, para se habitar. O cuidado é um modo de escuta, de certa maneira, não é? É um modo de atenção e acolhimento. No entanto, não é algo dado, algo que se aprende, algo que se experimenta na relação
entre pessoas. E nós vamos descendo, vamos pensando aqui um bocadinho isto, este lugar, esta morada, esta forma de habitar, e se calhar depois já vamos desdobrar um bocadinho o que é isto, de falar do cuidado como morada, como uma forma de habitar. Então, se calhar começamos com a pergunta básica, e é sempre importante irmos às perguntas básicas. São básicas porque são base. O que é que entendes por cuidar? O que é isto de cuidar? Como sendo... Cuidar, eu posso dizer então, Victor, a premissa, cuidar é verbo. Isso é muito interessante. Segundo alguns dicionários, e assim, cada um vai trazendo a perspectiva do cuidar, de que cuidar é esse, mas dentre eles nós podemos falar de imaginar, cogitar, pensar, reparar, dar atenção, prevenir, ter cuidado. E esse cuidar também, ele é o cuidado em ato. E tem uma coisa muito interessante que acontece, que a palavra cuidado, ela deriva do latim cura, que é ter cuidado, que é cicatrização, reparação e restauração. Então, o cuidado e a cura, eles estão interligados. O Rolomei vai dizer, por exemplo, que cuidado é um estado do qual algo tem muita importância para mim. E aí eu vou convocar o eros, o amor e a ternura para manifestar esse cuidado. Então, antes que algo seja curado, eu preciso cuidar, ele precisa receber cuidados para que também possa prevenir esse padecimento. E aí a gente está falando de uma condição humana. E por que eu estou falando isso? Pensa comigo, Victor, para que você esteja aí e para que eu esteja aqui, alguém minimamente cuidou de nós. Por que eu digo minimamente? Porque se nós pensarmos que o cuidado ele tem muitas moradas, portanto muitas dimensões, e contempla as dimensões humanas, nós podemos ter recebido, do ponto de vista biológico, os cuidados necessários, talvez parcialmente psicológico, para que estivéssemos aqui. Agora, se existem muitas moradas, o cuidado primário, o cuidado primeiro, ele não contempla todas essas dimensões. Então, sim, na nossa historicidade, nós vamos precisando de determinados cuidados que talvez esse cuidado primeiro não contempla. E aí nós vamos criando nessa historicidade feridas que precisam ser cuidadas. Então, eu acho que a gente pode partir desse pressuposto que nós trabalhamos de alguma maneira este cuidado, nessas relações nós vamos falar sobre isso, mas para estarmos aqui, alguém minimamente cuidou de nós. E aí o Rolomei vai dizer, a vida, ela advém da sobrevivência física, mas a boa vida, ela inspira cuidados. Vai precisar da contemplação de mais cuidados. Então quando a primeira morada é a relação. É a relação interhumana, não é? E a qualidade dessa relação. Essa é a primeira morada. Mas nessa morada, estás a falar da relação interhumana, de cuidado, nós precisamos de ter sido cuidados para aprendermos a cuidar, não é? O cuidar é algo que não se aprende sozinho, é algo que não é dado, é algo que se vai formando. Então, nessa base, nós precisamos do olhar do outro, do olhar da escuta, do acolhimento, daquele que nos recebe, para nos ajudar a moldar o cuidado. Isso vem no mito do cuidado, não é? Cuidado, viu terra argilosa, pegou num pedaço e deu forma à criatura, não é? Então, logo no princípio, o cuidado é algo que vai dando forma. Se calhar vais falar depois mais à frente do mito do cuidado, sim. Não sei. Algumas pessoas ainda não conhecem, mas o cuidado é aquele que dá forma. Mas estavas a falar da morada, desses cuidados primários, ou da falta desses cuidados primários. Sim, eu acho que quando a gente vai pensando nisso, me lembro muito do Heissner, quando ele fala que a existência humana, em seu nível fundamental, ela é inerentemente relacional. Então, quando você fala dessa dimensão do interhumano, ele vai falar que nessa dimensão do interhumano acontece um evento relacional que ele chama de diálogo. Então, esse interhumano, que é tanto individual quanto relacional, ele vai acontecer nesse entre que você está falando, nessa possibilidade de relação no entre. O que a gente pode entender, então, por interhumano? Victor, a gente está falando, então, dessa esfera em que, ao mesmo tempo, eu sou separado e sou relação. Então, quando você traz essa dimensão interhumana. E se tudo é relacional, esse aspecto que a gente está falando, na relação
um dos aspectos fundantes e fundamentais é o cuidado. Então, nossa condição humana é cuidado, base de humanidade. E aí, o Leonardo Boff, ele vai falar uma coisa muito interessante. Cuidado é verdadeiramente essência humana. Eu diria tarefa. Eu gosto mais da maneira como Heidner coloca. Ele coloca, nós somos chamados ao cuidado porque o cuidado é base constitutiva da existência humana. Portanto, é ontológica. Quando a gente fala ontológico, a gente está falando do quê? Do que é fundamental, né? Da existência. Por quê? Porque a partir do cuidado, como você está dizendo, é que faz do homem, do ser humano um humano. E esse cuidado, ele é tão importante que para Heidner ele vai falar que a consciência é o apelo do cuidado que se manifesta como cuidado. Então, eu acredito que a gente parte... O que é esse cuidar? Eu penso que uma das perspectivas que a gente está partindo dessa morada que você trouxe é a perspectiva que cuidar é ontológico, verbo. É a base, é o fundamento. Mas, no entanto, Vanessa, estava aqui a escutar, estava a pensar, se o cuidado é a base para podermos vir a ser humanos, nós temos também, como espécie, uma particularidade que nos fragiliza. É que nós temos a capacidade também de nos descuidarmos, não é? De andarmos afastados, desligados, não é? De ficarmos sem esta base, ou não tendo esta base, depois vamos precisar de outros cuidados, mais à frente podem colmatar um pouco, mas ficam sempre ali algumas feridas, algumas marcas, não é? Que vão moldando a criatura somos nós, não é? Nós somos esta obra, olha que curioso, isto agora está-me a surgir, nós somos esta obra feita com todas estas relações, com todas estas mãos. Várias pessoas contribuíram, mãos simbolicamente, claro, várias pessoas contribuíram para nós podermos vir a ser o que somos. Mal ou bem, de algum jeito, muita gente andou por aqui. Se é uma base ontológica, se é uma base constituinte, estou aqui a pensar com de algum modo é uma promessa. Porque este cuidado só se descobre na relação. Então, como ter algo a priori, como ter algo dado, só vai ser constituído e formado na teia das relações. É curioso. Nós sabemos que é uma base, que é um fundamento, mas às tantas é quase como se fosse a matéria bruta, que depois só ganha forma com a relação, com a qualidade da relação, com isso que tu ias dizer. Então há várias moradas. Como é que nós vamos circulando isto, como é que nós vamos habitando essas moradas. Não basta só sentir morada, é depois fazê-la nossa. Sim. Como é que tu achas, pensando nesta dimensão e na importância da relação, como é que tu encaras o cuidado da atualidade, que é a mesma coisa que dizer como é que tu encaras o ser humano? Se ser humano é cuidar, como é que tu vês esta nossa humanidade? Bom, eu acho que eu vou partir um pouquinho daquilo que a gente está comentando, né? Quem é esse ser humano? Na minha visão de homem, na minha visão que é basada na Gestalt terapia, este homem é um homem holístico, é uma totalidade que é composta por diversas dimensões que precisam ser integradas para esse todo que é diferente da soma das partes. Então, quando eu me apresento lá em cima, contando as minhas várias possibilidades, eu estou falando das minhas várias vertentes que integradas me faz esse todo. E o cuidado vai me constituindo, então, como é que se constitui o ser humano? Tem uma coisa que você disse que eu gosto muito, né? Nós não nascemos humanos, é um vir a ser, nós somos construídos nessa relação, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, eu vou me tornando, através dos cuidados que eu experiencio, aos cuidados que eu experimento, nas relações que eu experiencio. Isso vai me constituindo, eu vou sendo, na verdade. Por isso que o Heidner fala, né? É a partir do eu faço, o outro me faz, nós nos fazemos mutuamente. Dentro dessa perspectiva. Agora, como é que está isso hoje? Como é que a gente percebe isso hoje? Como é que, usando o gerúndio, como é que nós estamos sendo?
como Realmente nós estamos... é que o cuidado realmente é mais para utilizar, como vocês usam muito, o gerúndio, implica movimento, não é? Implica Movimento. algo que vai ganhando forma. Eu acredito que nós temos vivido mais descuidos do que cuidados. Não há tantos espaços de encontro que forneçam o ensinamento do cuidado. Existem muitos pseudo-encontros, que eu chamo assim, que são, na verdade, desencontros, que promovem descuido, que não são, e a gente precisa deixar muito claro, não talvez deliberados ou intencionais, mas porque muitas das vezes, aqueles que cuidaram de nós também não foram cuidados nas outras dimensões, não foram contemplados. E aí, eu estava num curso esses dias, eu ouvi uma coisa e eu fiquei pensando, a moça disse, como posso eu cuidar do outro se eu não aprendi a cuidar de mim? Eu aprendi a cuidar de mim do ponto de vista biológico, do ponto de vista da saúde, mas e as outras dimensões, social, espiritual, emocional, intelectual e por aí vai, em tantas outras esferas que nós temos, e ela não recebeu esse cuidado, como ela pode então fornecer esse cuidado? Então, eu penso muito na Bia Cardella, que já esteve aqui contigo, que é uma maravilhosa, quando ela fala, o cuidador precisa ser cuidado. E quem é cuidado, então, pode cuidar. Então, numa sociedade em que se privilegia a produtividade excessiva, numa sociedade caótica, onde tudo é da ordem da pressa, o cuidado artesanal, que nos convida ao tempo kairos, ele fica diminuído, ele fica prejudicado. Então, às vezes, eu não sei cuidar de mim, mas muito cedo eu fui convocada a cuidar das coisas, do outro, do mundo. E aí, como eu posso, que tipo de cuidado eu oferto quando eu não me incluo nessa totalidade? Porque nós estamos falando que é condição humana, ontológica. Mas se eu não me incluo nesse cuidado, como é que anda meu cuidado? Ele não é integral. Ele é parcial. Se eu, pegando no nosso mote, se eu não faço morada, eu tenho que me apropriar da minha morada e tenho que me dispor a habitá-la. Falaste aí algo muito interessante. É um dos desafios da atualidade, como anda o cuidado na atualidade, é precisamente essa pressa, esse descuido, esse alinhamento, esse desencontro não só com os outros, mas acima de tudo desencontro consigo. Não é? Eu só me posso encontrar verdadeiramente com o outro quando estou minimamente encontrado comigo. Só que como nós dizemos aqui, é um pau de dois bicos, não é? Eu só me posso encontrar quando me disponho, mas o outro também me ajuda neste encontro de mim. Ou seja, é algo, nós estamos de tal maneira interligados que é curioso quando pensamos o indivíduo, quando pensamos a pessoa, é difícil pensá-la, ou se calhar até é impossível pensá-la sem um outro, não é? É sempre através do outro que eu me confirmo ou não, é sempre através do outro que eu me potencio ou não. Então, o cuidado também, para além do encontro, também seja uma troca de olhares, também possa ser uma troca de olhares. Olhares que olham e verdadeiramente veem, não é? E parece-me que tu estás a ajudar-nos a ampliar aqui este olhar mais amplo, mais holístico como um todo, muito ao jeito da Gestalt, tens bem esse olhar Gestalt. Então, que mais desafios é que nós temos no mundo? É um desafio isso que você está trazendo. É bonito que você colocou a troca de olhares, porque o olhar constitui. Eu penso na criança, que quando vai se arriscar, ela olha para a mãe, para o pai, como esperando que diga, vai, Conseguiste? Conseguiste? Né? Então, esse olhar que também me constitui, mas claro que é um desafio e é um risco, e não é à toa que eu trago isso, né? É aprender a ter essa arte de cuidar de mim, para então eu poder cuidar do outro sem me descuidar. E aí eu me lembro de uma mestra, a Selma Ciornai, de quem eu tenho muito amor também, e uma das aulas de Gestalt terapia, ela me disse, não é porque você experimentou ou experimenta espaços
muito restritivos, que você não pode buscar os nutritivos. Mas isso é uma tarefa que exige esforço e risco. Então, quando você traz isso para mim, quando a gente começa a falar sobre isso, e eu experimento francamente dizer para você que esse tema toca nas minhas feridas, nas minhas inadequações, que até temo para falar, nas minhas vergonhas, nos meus medos e nas minhas incapacidades. Mas, a partir deste nosso encontro, quando você me oferta um cuidado genuíno e diz para mim com seu olhar, vai, você está conseguindo? Eu transcendo essas minhas feridas e dores e alcanço, e a gente vai falar mais para frente, um sentido e um propósito existencial para isso que a gente está fazendo. Eu me conecto com o meu senso de contribuição, de afeto, senso de contribuição, com o meu contribuir, com o meu afeto, com o meu amor, com a minha conexão. E aí eu posso transcender a mim mesma e experimentar a minha humanidade aqui com você, apesar das minhas vergonhas, das minhas inadequações, do meu excesso de autocrítica. Então, aí me faz pensar no Heissner. O Heissner fala o seguinte: em uma sociedade que se mantém alicerçada somente em relações objetivadas, ela vai reprimir o fundamento ontológico e espiritual que nós temos, que é essa busca por um sentido, e agora eu vou entrar um pouquinho nessa dimensão, que é ontológica também, a dimensão espiritual, e a gente precisa redescobrir o sagrado, que é a abertura para além de nós. Que é isso mais ou menos que eu disse a você. Então, ele diz uma coisa que eu fico encantada. O Heissner vai dizer que a espiritualidade propicia uma oportunidade de eu tornar aquilo que aparentemente me parece insignificante da minha ação em algo mais significativo. Quando as pessoas chegam à terapia, Victor, elas chegam muito com essa perda de sentido. E aí, por que eu estou falando da espiritualidade? Porque assim como o Enio coloca, o Enio Brito, a espiritualidade, ela é a busca por um sentido existencial do meu existir nesta existência. Quando ela se encontra com a religiosidade, aí ela pode abarcar um sentido para além desta vida. Por isso que ela é ontológica, contempla a todos, porque faz parte da condição humana. Então, quando eu falo isso, eu me conecto muito com o que o Ponciano Ribeiro diz, e ele fala uma coisa linda. O que é essa espiritualidade? Ele é um processo, é um momento mágico, único, singular, interno e subjetivo, que faz com que eu use a minha consciência plena e a minha intuição para me conectar comigo, e ele diz, com o outro, pessoa, mundo. Outro, hífen, pessoa, mundo. Então, se calhar, Vanessa, só situar aqui uma coisa. Muitas das pessoas que nos veem também é a partir de Portugal. Algumas pessoas não têm presentes essas referências que tu acabaste de fazer. Dizendo assim de uma forma muito breve que todos os nomes, todas as citações que acabaste de referir são psicólogos, psicoterapeutas brasileiros, norte-americanos, que são da corrente da gastroterapia, uma questão existencial, é um bocadinho a partir dessa base. E se calhar também situar aqui algo, se me permites, porque é que é importante trazer e refletir estes temas, ou entrecruzar estes temas que tu trouxeste e que nos desafiaste tão bem a podermos falar. Refletir aqui o cuidado, a importância dos encontros, uma ressacralização, trazer estes temas do sacro, não é? Estes temas do sentido da espiritualidade e da religiosidade, mais do ponto de vista, segundo o que eu entendo, num diálogo com a psicologia. E eu nunca mais me esqueço do diálogo que eu ouvi de uma palestra de um dos vossos grandes também, do Mauro Amatuzzi, acho que é assim que se chama. Amatuzzi. Também da corrente humanista, em que ele dizia o seguinte: quando um psicólogo trabalha os temas da religiosidade, não é para falar da religião, é para trabalhar os temas que vêm da própria pessoa ou que podem surgir e que estão presentes ou que podem estar presentes em todas as pessoas. Então, isso, para quem não está tão habituado à conjugação destes temas, falar de ser humano e falar de cuidado é falar de todas estas possibilidades.
para além de qualquer crença, de qualquer religião formal ou instituída. Nós estamos aqui a falar, acima de tudo, e corrijo-me se estiver enganado na interpretação que estou a fazer, nós estamos aqui a falar, acima de tudo, de dimensões, muito para além de qualquer formalidade. Exatamente. E isso é importante resgatar o sentido, é importante poder ressacralizar a vida no sentido em que possamos, usando aqui uma expressão do Albert Schweitzer, possamos reverenciar a vida como um todo e a vida que nos acontece. Mas eu interrompi, de força. Não, é isso, pegando foi, aí foi ótimo. No último gancho. Foi ótimo isso que você trouxe, porque exatamente isso é dimensão ontológica, condição humana, quando a gente fala da espiritualidade, que é essa busca por um sentido existencial. Viktor Frankl vai falar sobre isso, sentido existencial nessa existência encarnada, na carne. Sim. Então, o que a gente percebe? A partir do que somos, não é? A partir do que somos. Isso! É parte do que somos. Então, o que eu entendo aqui? E Heister vai falar isso, a Bia Cardella vai falar isso, o Pulciano Ribeiro vai falar isso, e tantos outros, o Amatuzzi, o Crema, nós podemos citar diversos autores aqui, muito renomados, autores sérios, que vão trazer que, quando nós nos desconectamos dessa dimensão ontológica que nos compõe, que faz parte de nós. Então, o que acontece conosco? Nós abrimos espaço, uma fenda para a violência, para as idolatrias, a invalidação das diferenças, para o descuido, para a ausência das responsabilidades. E aí a Bia Cardella, ela vai dizer assim, quando a gente está aprisionado no profano, e o que é esse profano? Aquilo que eu ainda não reverenciei, que não fez um sentido, que não é sagrado para mim. Quando eu fico aprisionado no profano, no materialismo da coisa, eu me afasto do que é sagrado da vida e eu perco esse sentido existencial. E aí, Martin Buber vai dizer, a infelicidade do mundo, ela está quando ela se prende à resistência de não se abrir para a sacralidade da vida cotidiana, do que faz sentido para mim. Pode dizer. Não, eu estava a dizer, olha que boas companhias que nós trouxemos para aqui. Reunimos esta gente toda. Estamos muito bem acompanhados. Eu preciso de muita gente, Victor. Nessa vida eu não ando só. Eu chamo todo mundo para me dar suporte. Muito bom, muito bom. Já me estou a imaginar aqui com o Buber, com o Eisner e com todos aqui à nossa volta. E é isso, né? Poder experimentar. E nós sentimos essa necessidade no nosso corpo. Porque se cuidado é ontológico, a gente sente a necessidade de espaços que nos ensinem os cuidados genuínos. Então, eu acho que partindo disso que você está trazendo, nós precisamos falar das dimensões do cuidado, que às vezes é muito restritivo do ponto de vista, mas eu me alimento bem, eu durmo bem, eu como bem, eu faço 8 horas de sono. Isso é uma ordem do cuidado, mas como você mesmo trouxe, existem muitas moradas. E às vezes, como eu mencionei, nós não aprendemos a cuidar dessas moradas, a cuidar dessas dimensões, e aí causa na nossa historicidade essas feridas, esses adoecimentos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa. Tu há bocado usaste uma expressão muito, muito bonita, que é a expressão de podermos ser artesãos, não é? A vida mais atenta, mais cuidada, esta possibilidade de deixarmos vir à tona aquilo que de melhor podemos ter e podemos ser, implica um trabalho artesanal. O trabalho artesanal usando essa imagem, é contramão da pressa. É algo que pede tempo, é algo que pede aquele tempo que falaste há pouco, o tempo Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo sem tempo, que é o tempo do entusiasmo, que é o tempo em que momentaneamente nos esquecemos de nós. Mas eu estava aqui a pensar que numa sociedade
tão apressado, num ritmo vertiginoso tão grande, se andarmos sempre a correr ou em velocidade, tal como se estivéssemos a andar num comboio, olhar para a paisagem, aquilo fica tudo desfocado, os nossos sentimentos desfocam-se, os nossos sentimentos, sensações, as nossas emoções ficam baralhadas, confusas, ficando tudo ajeitado. Então, parece que o grande desafio é ir diminuindo a velocidade. Imaginem que é quase como se em velocidade nós estivéssemos a descolar. Nós irmos assim diminuindo a velocidade para podermos juntar novamente as coisas e encaixar as coisas. E isso pede trabalho de cuidado, trabalho de escuta, trabalho de disponibilidade. É revolucionário isto. Não achas? É revolucionário, eu acho. É revolucionário. É revolucionário, é Face desafiador. ao modo de vida que nós temos. Sem dúvida. É um ato político, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que à medida que a gente vai tomando consciência e compreendendo essa nossa tarefa ontológica, nós vamos criando espaços como você está criando agora no Emoções Conversáveis, para a gente poder experimentar esses espaços como um local também de aprendizado de um cuidado genuíno, e eu passo a buscar, então, um autocuidado nas minhas diversas esferas e no cuidado com o outro. Roberto Crema, que eu gosto muito, ele diz, cuidar é uma arte esquecida. Nós esquecemos muitas vezes dessa arte. E é uma tarefa também importante para a reconstrução da nossa humanidade. E aí eu reforço aquilo que você me disse, ecoa muito essa fala, porque é sua e você sempre traz em algum lugar. Nós não nascemos humanos. Tem uma construção humana que esse vir a ser. Então, como é que nós nos tornamos humanos? Foi aquilo que eu havia dito no começo. É através do cuidado que eu experimento nas relações que eu experiencio. Então, quando eu vou vivendo esses cuidados nas diversas esferas, eu tenho sim a capacidade de entrar em sintonia comigo e com o mundo. E quando isso acontece, Vitor, ele vai acontecer a partir de encontros significativos, que pode ser com pessoa, natureza, com uma lembrança, com um cotidiano, com um mundano. E aí eu chego num espaço que a gente pode chamar de chegamos à alma, espaço onde apenas eu sou e eu reconheço quem você é, como você é. E aí o Yves Leloup, ele vai dizer uma coisa muito bacana. Nós temos um nós, um grande nós, que é interdependente. E quando a gente acessa esse nós nos cuidamos mutuamente. E aí esse cuidado, ele vira abertura para o sensível, para o estético, para o encontro. Em outros termos, para a atitude dialógica, que o Heisner vai falar que é necessária essa atitude dialógica para que a gente tenha a disponibilidade, não é que vai acontecer, mas ter a disponibilidade para o encontro eu-tu que o Martin Buber diz. E aí o Martin Buber traz que quando a gente cria essa disponibilidade, pode ocorrer um estado de graça. Que estado de graça é esse que nós estamos falando? Da benevolência, da boa vontade, da disponibilidade. E agora, Vitor, eu vou convidar minha amiga Clarice Lispector para dar conta desse estado de graça. Vocês já são tão íntimas. Nós somos muito íntimas, mas ela vai me traduzindo, ela me ajuda a traduzir. Só gente boa, só gente boa. Força. Ela tem um poema chamado Estado de Graça. E eu separei um trechinho. Ela diz assim: no estado de graça, vê-se às vezes a profunda beleza antes inatingível de outra pessoa. Tudo, aliás, ganha uma espécie de nimbo que não é do imaginário, vem do esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas. Passa-se a sentir tudo o que existe, pessoa ou coisa. Respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. A verdade do mundo é impalpável. É esse estado de graça tão poético que ela traz que eu entendo como estado de graça. A beleza do mundo é impalpável. A verdade do mundo é impalpável. Neste estado de graça, onde a gente exala esse finíssimo
perfume do resplendor dessa energia, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando deste cuidado que é implicado no cotidiano, na ressacralidade de uma vida mundana, onde o sentido da vida emerge dos encontros significativos. Rolomei vai dizer, Victor, que muito da nossa ansiedade, eu acredito que muito da nossa ansiedade, do ponto de vista disfuncional, ela emerge, porque a ansiedade também ela é também da condição humana, nos impulsiona, mas isso aí é uma outra história, mas pensando do ponto de vista da ansiedade disfuncional, ele vai dizer o seguinte, é quando a gente começa a perder o sentido da vida, e as pessoas sentem isso no espírito, o peso daquilo que oprime. Então, buscar um sentido da vida é da dimensão espiritual e é a dimensão do cuidado, já que o cuidado tem muitas moradas, já que o cuidado perpassa todas as dimensões. Então, se a gente compreende que o ser humano é o que o ser humano é na relação e que ele está voltado para diversas relações, em diversas direções, e que ele só existe na relação, quando nós cortamos as relações, nós empobrecemos. Por isso que nós precisamos ressacralizar o nosso existir, a nossa busca por um sentido, através das relações que são significativas para nós. E aí, quando você tem uma experiência... E relações de cuidado, de atenção, de amor, de verdadeira resposta às necessidades do mundo. Isso. A gente pode falar de uma experiência verdadeiramente amorosa, aí a gente passa a trilhar caminhos de cuidados mais genuínos. Acho que a gente pode pensar nesse ponto. Genuinidade, não é? Estava a pensar realmente que o título desta nossa conversa realmente diz muito do desafio que é. Que cuidar é realmente uma arte. Uma arte é algo que se aprende ao longo de toda a vida. É algo que implica tempo, que implica trabalho, que implica disponibilidade, que implica troca, é algo para se ir construindo, para se ir descendo. Não é? E do ponto de vista da Gestalt, que esta tua visão muito particular, e uma vez que também cá em Portugal ainda não é assim tão conhecido, tão divulgado esta abordagem, embora existam algumas pessoas formadas em Gestalterapia, existe uma associação portuguesa que usam, não sou espanhol, não sei se há ali uma mistura, mas existe uma associação, mas ainda muito recente. Qual é a perspectiva? Que olhar novo é que traz da Gestalt? Bom, falar da Gestalt para mim é falar de amor, né? Para mim é um estilo de vida mais do que uma abordagem. Então, eu acho que a gente pode falar da Gestalt terapia, mas pensando do ponto de vista, falando da terapia em si, a tarefa do terapeuta, ele tem como tarefa cuidar, né? Nós somos cuidadores da relação terapêutica, deste encontro que acontece no entre, né? E o Leonardo Boff, ele traz uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim, para os terapeutas de Alexandrina, eles entendem cuidar e cuidado como algo integral, cuidar e cuidar-se. O Rolomei, ele vai falar que o cuidado é um tipo particular e tem uma especificidade na psicoterapia, que é esse entendimento de que eu desejo bem a alguém. E se eu, terapeuta, não sinto isso no meu íntimo, pelo meu cliente, pelo meu paciente, a terapia tende a ser prejudicada. Como eu mencionei para você, a visão de homem da Gestalt terapia é essa visão deste homem que tem muitas dimensões, que ele é um todo maior que a soma de suas partes, então ele tem a dimensão do ser que é física, social, emocional, intelectual, sensorial, espiritual, tudo que abarca a humanidade, contempla este homem, faz parte dele. Marco Aurélio Bilibio, que é um Gestalt terapeuta, ele vai dizer, somos seres viventes, e como seres viventes, somos seres multidimensionais conectados com o universo. Quando a gente se distancia desta conexão, a gente adoece. Então, como premissa, nós somos conexão. Se nos distanciamos, adoecemos. A Lilian Frazão, que é uma pioneira da Gestalt terapia e que eu amo de paixão, preciso deixar
aqui bem frisado, ela diz o seguinte, que a Gestalt terapia, ela não se ocupa apenas da cura, mas do desenvolvimento, do crescimento do humano, que inclui aí todas as potencialidades. Roberto Crema vai dizer uma coisa que eu também acho maravilhosa. Ele fala assim, ó, que também estudou Gestalt terapia, ele fala o seguinte, quando o cliente chega, o terapeuta, ele leva em consideração o caos do paciente, mas ele não é levado pelo caos do paciente. Porque ele atravessa esse caos e enxerga potência. Essa potência, para nós, gestalterapeutas, e também da palavra, da origem da palavra potência, significa capacidade de movimento, do mover-se. Então, quando eu penso num cuidado integral, pensando na gestalterapia que trabalha muito a totalidade, eu vou entender que nós vamos trabalhar e vamos cuidar do caos e da potência. Deixa-me pegar aí numa coisa que eu acho que é importante. Quando citavas o Roberto Crema, eu escutei, o terapeuta atravessa o caos e não se deixa levar pelo caos. Eu aí acho que devemos pontuar a coisa de outro modo. O terapeuta atravessa o caos quando é também ele acompanhado. Quando é também ele acompanhado, cuidado. Sim, quando o terapeuta também ele próprio faz chamar aqui a atenção para os colegas, que não estejam a ouvir, quando ele próprio faz o seu próprio trabalho pessoal, desenvolvimento psicoterapêutico, quando se envolve em grupos de intervisão, de supervisão. Então, isto não, nada é dado, não é? Isto é uma possibilidade. Seja qual for a abordagem, o terapeuta pode não ser levado pelo caos, mas precisa também ele se cuidar, ser cuidado, estar atento, e é bastante interessante. Então, a Gestalt traz-nos esta ideia de conexão, esta ideia de cuidado também, cuidado com o outro, de um cuidado genuíno, mas de um cuidado também consigo. Não é? Eu sei que vocês cuidam-se muito bem uns dos outros. Pela experiência que eu vou tendo, eu percebo isso. Vocês investem muito também nessa questão em Portugal. Só corrigir há pouco, só para não ficar aqui em falta, a associação aqui em Portugal é a Associação Portuguesa de Gestalt. Portanto, fui pesquisar, uma associação relativamente recente, mas também está a fazer o seu percurso, o seu caminho, e tudo o que seja diversidade é bem-vindo, tudo o que promove este diálogo é bem-vindo. Mas tu há bocado falavas que uma das essências da Gestalt é a conexão, o contato, não é? Vitor, eu estou te ouvindo bem baixinho, vou pedir para você se aproximar estás a ouvir baixinho? Aí, agora melhorou. Quando você se aproxima, eu me escuto melhor. Ok. É fantástico isso que você trouxe, porque é isso mesmo. Quando a gente fala dos terapeutas de Alexandrina, cuidar e cuidar-se é eu incluir-me num cuidado. Também cuidar de mim, então, quando eu descubro espaços que me ensinam um cuidado genuíno, a psicoterapia é um desses espaços e tantos outros de trocas que eu tenho, e eu vou experimentando esses espaços e eu vou aprendendo a me cuidar nessas dimensões, eu vou aprendendo a cuidar do outro também de uma forma mais genuína, sem me descuidar, eu me incluo neste cuidado. Então, o que você trouxe é muito pertinente. Sim, o terapeuta vai fazer esse atravessamento do caos desde que ele também esteja se cuidando. Ele também reconheça os lugares em que foi negligenciado. Isso é importante. Então, pensando nessa perspectiva, você me faz pensar muito no Heister, que ele vai dizer, quem cuida, escuta, acolhe, confirma, valida, que não é concordar. Então, eu valido a existência, esse ser, essa alteridade que está à minha frente, não necessariamente eu concordo com o fazer. Então, isso é muito importante. E quando eu trabalho essa acolhida, que é da ordem do cuidado, que está a serviço desse cuidado, eu faço um resgate. Resgate do quê, Vitor? Da humanidade. E aí, Paulo Barros, ele tem um pequeno poema chamado Resgate, que diz assim, ele vai falar assim, em ti, a mim retorno, se em ti, a mim acolhes.
é essa dança, né? Eu vou me reconhecendo em você, você se reconhece em mim, nós nos reconhecemos humanos, você reconhece a minha alteridade, eu reconheço a sua alteridade. Então, o terapeuta, ele vai olhar para a parte doída do cliente, mas vai olhar para vários aspectos, vai olhar para o todo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, né? Se o cliente chega contando de um local onde ele não foi cuidado, de uma negligência, de uma dor, eu vou ouvir, eu vou legitimar, mas esse é um aspecto dele. Porque à medida que ele vai fazendo uma descrição fenomenológica, eu vou encontrando naquela descrição espaços de potência onde ele exerce o cuidado, onde ele tem um cuidado, e vou pontuando para ele. Você percebe que aqui você se cuidou, que aqui você fez isso, 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 e ele vai enxergando a própria potência e vai percebendo que se ele tem esse recurso, ele pode ampliar esse recurso para outras áreas que não foram cuidadas. Eu posso cuidar daquilo que foi negligenciado em mim. Então aí faz, né? O que você faz com aquilo que fizeram com você? O que eu vou fazer a partir disso? Então, quando eu entendo isso... Sim, continua. Eu depois sim. Quando eu entendo isso e quando eu coloco o cuidado integral, quando eu englobo todas as dimensões que compõem esse ser humano, ele se torna inteiro, ele integra e há uma inteireza. E aí, nessa inteireza, pode ser provocado o religar. O que significa isso, Vitor? O saber ao ser, o profano ao sagrado, o existencial ao essencial, e tudo se conecta. E quando tudo se conecta, eu estou no território da transcendência. E aí, o que é essa transcendência? Pode estar a serviço dessa dimensão espiritual, no sentido do que transcende a mim, que nós estávamos conversando, mas pode também estar a serviço da autopreservação, que aí a Gestalterapia fala, através do Ponciano Ribeiro, que essa busca para a melhor forma, para atender às minhas necessidades, a melhor forma, o que é possível. Então, para nós, é como se a transcendência fosse uma espécie de guia que vai indicar algumas direções para eu encontrar o meu sentido, um sentido para a minha vida, para que eu possa restaurar o encantamento, para que eu possa descobrir ou encontrar o mistério. Eu quero te dar um exemplo de algo muito... como é que a gente ressacraliza isso? Estamos quase a terminar. Esse anel aqui, Vitor, força. Ele é um anel, tá vendo? Para você, ele é só um anel. Para as pessoas que estão vendo, ele é só um anel. Esse anel, para mim, é elo de amor. Esse anel era da minha mãe, que no mês de maio vai fazer 13 anos de falecida. Esse anel tem memória, tem cheiro, tem cor. É elo de afeto. Ele não é só um anel para mim. Ele tem significado, ele é sagrado. Ele anda comigo quando eu preciso fazer algo importante. Quando é algo quando eu quero estar com ela mais próxima. É elo de amor e cuidado. Então, é nesse sentido que a gente vai encontrando o sentido da coisa. Faz sentido para mim. Para outra pessoa é só um anel. Não sei se fica claro isso, esse pequeno exemplo. Esse grande exemplo. De pequeno não tem nada. É um grande exemplo. Umas coisas podem ter história, sentido e significado para nós. Não é? Um anel não é só um anel. Um livro não é só um livro. Então isso vai preenchendo a morada. Isso vai fazendo com que nós possamos sentir que habitamos bem essa morada do ser, essa morada de ser cuidado. Estamos quase a terminar, Vanessa, e com todas as boas emoções converstáveis, as coisas fluem e vão aquecendo. Acho que nós ficamos aqui bastante tempo um com o outro a falar. Mas tudo precisa também, para ter a boa forma, precisa encerrar. Não é? Mas eu, se me permites, eu pontuava algumas ideias-chave que falaste agora, nesta relação e neste olhar gestalt, mas também é transversal a muitas outras abordagens, que é a importância de legitimar o que está a acontecer no encontro terapêutico,
validar, acolher e reconhecer. Tu falaste nestes quatro grandes direções, a importância de podermos legitimar o sentir, as emoções, de validar, de acolher, de reconhecer e relembrar às pessoas que quem procura ajuda muitas vezes procura precisamente porque lhe faltou tudo isto. Precisa de um espaço, de um lugar, de uma morada transitória, um espaço terapêutico para poder reerguer, reconstruir, para usar aqui a expressão que eu gosto muito, trazendo aqui uma gestalterapeuta brasileira, foi através dela que eu conheci a gestalterapia, que foi a Jean Clark Juliano, foi através da Jean Clark Juliano que alguns anos atrás, eu comecei a ficar curioso, comecei a ler algumas coisas sobre a Gestalt, não seja a minha abordagem de formação. Vou-me aproximando, vou sendo simpatizante, também dialogando com a Gestalt. A Jean Clark Juliana apelidava este espaço de encontro como a arte de restaurar histórias, que é o título de um dos seus livros, não é? Isto é tão bonito, não é? Podermos restaurar histórias. E há pouco também dizias algo muito curioso, não é? Nós não somos livres de escolher o que nos acontece, mas podemos vir a ser livres de escolher o que fazer, usando aqui um pouco a expressão do Sartre, o que fazer com aquilo que nos acontece. E estava aqui a pensar que o fábula mito do cuidado tem muito a ver com a Gestalt. Se reparares no início, o cuidado pega num pedaço de barro e dá-lhe forma. Dá-lhe forma. A forma, o ato criador, não é? E criativo, vem logo desde o início. Dá-lhe forma. E depois, mais tarde, é que precisa dar um nome. E o cuidado que deu forma à criatura, mas que não foi o que deu nome, não é? Depois as pessoas vão ver a fábula foi o que ficou responsável por cuidar da criatura, da forma que tinha criado. Usando aqui esta Vanessa, uma mensagem final e dizer-te que foi um gosto imenso e ficámos aqui horas a conversar. Para mim também. Com outras formas que agora iam surgir. Sem dúvida. Bom, uma mensagem ou pontuar alguma coisa que tu tivesses pensado e que acabaste de não dizer. Tens aqui eu acho que é importante a gente pensar que os verdadeiros encontros restauram, conectam, cuidam. Os pseudos encontros são, na verdade, desencontros que desestabilizam, ferem e machucam. Que nós precisamos ouvir a sabedoria organísmica do nosso corpo, porque nós sentimos no corpo esses encontros que transcendem e sentimos no corpo aquilo que fere. E muitas vezes nós não ouvimos essa sabedoria organísmica. O corpo dá sinais, sintomas são sinais. Ponciano Ribeiro fala, eu sou o corpo sou eu. E o quanto eu escuto este corpo, o quanto eu presto atenção. E nós temos perdido cada vez mais a capacidade de prestar atenção. Ela está diminuída. Claro que não existe receita, e a gente não trabalha com isso, porque assim como a arte, que é essa expressão, essa habilidade manifesta, tem uma singularidade, o cuidado também é singular. E eu preciso, então, ouvir o meu próprio corpo para entender do que eu preciso e me questionar. Nós pouco nos questionamos, ou questionamos em demasia o outro, ou pouco nos questionamos, e quando nos questionamos, vamos pela via do porquê. Por que isso acontece comigo? Por que é desta maneira? Mas nós precisamos nos questionar, muitas vezes, o que está acontecendo? Como está acontecendo e para quê? Onde eu não me cuido? O que está acontecendo? Pode falar. Vocês colocam muito o ênfase no como, e gestalterapia, não é? Colocam muito o ênfase no como, mais do que no porquê, no como e no para quê. Qual o propósito, como é que a coisa acontece, o que é que eu estou a experimentar, e é uma perspectiva totalmente diferente, que nos traz aí outras amplitudes. Sem dúvida. E aí nós vamos nos questionando, por que eu preciso me questionar? Eu preciso saber o que me falta,
que eu preciso no momento, o que eu preciso cuidar em mim, nas minhas relações. Então, o que eu preciso cuidar em mim para eu não projetar no outro um cuidado que eu preciso e me frustrar porque ele não atende esse meu cuidado que eu tanto preciso. Então, através dessas perguntas, eu posso, então, promover micropassos, como diz a Lica Queiroz, para ir em direção de atender a minha necessidade daquilo que eu preciso, que não está cuidado e que está negligenciado em mim. Isso é arte que leva tempo, é artesanal, é um trabalho árduo, é trabalho para o projeto de vida, para o vir a ser constante que só acaba com a morte, né? Como nós pensamos, né, dentro dessa perspectiva da abordagem. Eu quero agradecer imensamente, muito, muito de verdade, pela acolhida, por você me proporcionar um espaço de cuidado, por você através desse nosso encontro, me ajudar a ressacralizar o meu propósito de contribuição, de eu poder transcender as minhas inadequações, as minhas vergonhas. São temas que me atraem, a vergonha, a inadequação, conta um pouco da minha história, e poder também olhar para isso com mais cuidado, poder experimentar esse cuidado através desse espaço que você me oferta, de que talvez essa nossa conversa, que são muito mais questionamentos do que respostas, na verdade, nenhuma resposta, mas que possa levar para que as pessoas também pensem de que maneira elas andam se cuidando. E para finalizar, eu quero ler um poema da Bia Cardella, né, da qual eu tenho muito carinho e afeto. Cardella. E ela traz esse poema quando ela fala do encontro entre o terapeuta e o cliente, que quando acontece o estado de graça, ele sacraliza o encontro. Então, para mim, esse encontro foi da ordem do sagrado. E eu quero te ofertar, Vitor, a você e a todos que vamos ouvir. Então, ela diz assim: quando nos encontramos, descobrimos pontas, permitimos dobras, revelamos avessos, suportamos ruídos, aparamos arestas, desatamos nós, retiramos espinhos e feridos, despencamos no abismo, perdi o chão, o rumo, o prumo, mas na escuridão da queda, ouvi meu nome, pronunciei o seu. Toquei as pontas, soltas, dançamos no vazio, escutamos o silêncio profundo e misteriosamente pousamos no colo do infinito, que ternamente, como uma criança, desenhava laços sobre a luz do amanhecer e, como gratidão por nosso humilde consentimento, apanhou sorrindo as pontas humanas e revelou-nos o amor. Esse amor que é a eternidade no tempo. Gratidão, Vitor, pela oportunidade. Um abraço, Vanessa. Cuidado também é amor. Psicologia também é poesia. Um abraço grande. Grande abraço e gratidão pela oportunidade.